Eu quero ministrar a palavra hoje. Eu já compartilhei com os irmãos. Se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, procura um líder, procura um dos irmãos aí que fazem parte. Ele vai passar o link para você fazer parte. Todo domingo eu compartilho o esboço dessa palavra. Todo domingo nós compartilhamos para depois você falar lá na reunião de célula também, e para você compartilhar com outras pessoas, enviar para outras pessoas. Nós cremos na mensagem que nós pregamos. Nós temos falado nas últimas semanas, até por causa do nosso encontro com Deus, a respeito de pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus. Nas duas últimas semanas nós falamos da família de Lázaro, Marta e Maria. Nós ministramos a respeito daquilo que Deus operou na vida deles. Nós falamos do Evangelho de João, e hoje eu quero falar de um outro personagem bíblico, que tem outras características. Eu quero falar hoje de um fariseu, chamado Nicodemos, que procurou Jesus. Nós falamos nas últimas semanas a respeito do prazer que Jesus tinha de ficar em Betânia. Betânia, quem lembra aí o que significa Betânia? Betânia significa casa de pobre, ou casa de miséria. Jesus tinha prazer de estar na casa daquele povo, levando salvação, a ponto de ressuscitar Lázaro que estava morto, que aponta para nós e aponta para a ressurreição do Senhor também. Mas hoje eu quero falar de um homem que Jesus não tinha muito prazer de estar do lado deles, porque eram religiosos, pessoas extremamente legalistas que tentavam se justificar pelas suas próprias obras. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, é o encontro de Nicodemos com Jesus. Mas quando nós vamos falar de um personagem, nós precisamos saber quem era esse personagem. Jesus ia na casa de Lázaro, Marta e Maria, mas aqui Nicodemos foi até Jesus. Quem era Nicodemos? O próprio texto bíblico, aí no capítulo 3 de João, o verso 1 fala quem era Nicodemos. O texto diz: havia entre os fariseus, diga fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O primeiro versículo de João, capítulo 3, fala que Nicodemos era um fariseu, e que era um dos principais dos judeus. Então era alguém importante, era alguém que tinha uma autoridade, alguém que tinha lá uma representatividade. E nós sabemos que os fariseus eram o grupo religioso mais poderoso no tempo de Jesus. Havia outros grupos religiosos, os judeus nunca foram unanimidade. Nesse tempo aqui tinha lá os fariseus, que é esse grupo mais poderoso, que mais dominava as circunstâncias, mas tinha também os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotas, eram grupos que tinham fé diferente. São judeus, estavam ali, mas esse grupo de fariseu era o mais poderoso, que tinha mais poder de influência. E nós sabemos que eles eram muito rígidos em relação à obediência da lei e às tradições rabínicas. Não era apenas em relação à lei de Moisés que eles eram radicais. Eles eram radicais também em relação à tradição. A tradição que eu estou falando aqui era a tradição que os rabinos, no decorrer da história, colocavam para que as pessoas pudessem também praticar. Existem muitas tradições que são boas. Nós temos tradições boas. Por exemplo, você não vê na Bíblia que quando nós casamos devemos usar um anel, que nós chamamos de aliança. Isso é uma tradição. Ninguém usa um anel porque está escrito na Bíblia que deve usar, né? Mas é uma boa tradição. Então tem tradições que são boas. Agora esses judeus fariseus, eles eram tão legalistas em relação a essas tradições, que às vezes eles colocavam essa tradição numa posição mais importante do que a própria palavra dos profetas. Eles eram tão radicais a ponto de às vezes desprezar a própria lei para poder guardar uma tradição dos rabinos. E nós temos, infelizmente, uma tendência a desconsiderar esse grupo religioso, principalmente por causa da atitude de alguns deles. Não eram todos, irmãos, não eram todos os fariseus que tinham essa conduta, mas alguns fariseus tinham uma atitude ruim para com Jesus, por inveja, né, por perder a posição. Jesus estava questionando eles, principalmente quando o Senhor Jesus confrontava eles a respeito das tradições, que tradição não é palavra de Deus. Pode ser muito bom, mas você não deve agora colocar um jugo sobre as pessoas por causa de uma tradição. Nós vemos isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 1, acompanha aí. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem?
Então, os escribas e fariseus chegou num determinado momento ali e falou para Jesus: por que os seus discípulos não cumprem a tradição dos anciãos? Eles não estavam falando de lei, eles estavam falando de uma tradição. E qual que é a tradição que ele está falando? Os seus discípulos não lavam as mãos quando vão comer. É uma boa tradição essa, você lavar as mãos antes de fazer a refeição? Sim ou não? É uma boa tradição. Então, tem tradições que são boas. Essa tradição que eles estão falando aqui é uma boa tradição. Mas eles chegaram agora falando para Jesus por que eles transgridem. Transgressão é o nome do pecado de quem quebra a lei. Você vê onde eles colocam a questão da tradição. Eles estão transgredindo, como se fosse transgredindo a lei. Mas Jesus fala para eles. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus respondeu. Quando eles questionaram dos discípulos não cumprem a tradição, Jesus falou: e por que vocês também transgridem a tradição em detrimento do mandamento da lei? Porque Deus ordenou. Agora Jesus fala o mandamento: honra teu pai e tua mãe. E tem no desmembramento desse mandamento: quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Isso é um mandamento. Nos 10 mandamentos você só vê honra teu pai e tua mãe. Mas nós sabemos que não tem só 10 mandamentos, são 613 mandamentos, mais uma infinidade de ordenanças e um monte de coisa lá. Dentro desse mandamento, honra teu pai e tua mãe, tem um mandamento que está escrito na Bíblia, é lei, que se o filho desonrar o pai e a mãe, ele vai ser morto a pedradas, por apedrejamento. E Jesus está falando aqui: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, fariseus, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Jesus está falando que os fariseus criaram uma tradição contra o mandamento, que o mandamento fala o seguinte: você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Você que é filho, trabalha, tem o seu sustento. Se de repente o seu pai tem alguma uma enfermidade ou ficou velho e não tem condição de sobreviver, você sustentar o seu pai, você está honrando o seu pai e sua mãe. Mas eles criaram uma tradição que se o filho está com raiva do pai e da mãe, fala: não, o meu dinheiro é oferta ao Senhor. Então os fariseus anularam a lei. Mas Jesus está falando: esse filho que faz isso nunca vai honrar o seu pai e sua mãe, está quebrando o mandamento. E aí Jesus fala para eles: e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Esse foi um dos grandes embates com um grupo de fariseu, é a questão da tradição. Por outro lado, Jesus nunca debateu com os fariseus, nem com ninguém, a respeito da lei. Nunca Jesus questionou a respeito da lei. Todas as vezes que eles vinham trazendo alguma coisa, às vezes eles preparavam ali, os fariseus e escribas tentavam pegar Jesus numa armadilha usando a lei. Jesus não questionava a lei, não questionava a justiça da lei, mas Jesus confrontava eles também com a própria lei. A verdade é que Jesus nunca negou a lei de Moisés. Nós vemos lá no caso da mulher adúltera, tentaram pegar Jesus numa cilada usando o mandamento da lei, está escrito lá em João capítulo 8, a partir do verso 4. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Estava em adultério, está aqui, talvez enrolada nos lençóis aqui, suja ainda ali do pecado do adultério. Eles pegaram aquela mulher e levaram para Jesus e falou: ela foi pega em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de o que acusar. Eles pegaram aquela mulher, Jesus está pregando o amor, Jesus está pregando o perdão, e eles pegaram uma mulher em adultério, que a lei determina que deve ser morta por apedrejamento, e levaram para Jesus. O que o senhor fala? Moisés falou: tem que apedrejar. O que o senhor fala? Jesus não questionou. Você vai ver que Jesus não questionou a lei. Agora continua o texto dizendo: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, pressionando Jesus, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O Senhor não negou a justiça da lei, que é morte por apedrejamento, mas Ele usou a própria lei para fazer calar os religiosos. Jesus usou a lei, porque a lei é verdade, a lei é boa. Foi pego em adultério, você pode ser apedrejado até a morte. Mas quem é que pode fazer isso? A pessoa precisa ser justa diante de Deus
para poder apedrejar. E o que mais tem no mundo aí, no meio dos crentes, é um pecador tacando pedra no outro pecador. O irmão cometeu um erro, todo mundo fala mal dele, mas ninguém tem justiça própria por si mesmo para poder condenar. Jesus poderia apedrejar aquela mulher, sabia disso? Jesus poderia apedrejar ela até a morte, estava tudo certo. Por quê? Porque ele era justo, mas ele usou a própria lei para fazer calar os religiosos. Paulo também, que era um fariseu antes de ter um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, ele fala a respeito dos fariseus, que eles faziam parte do grupo mais severo. Eles eram famosos por zelar e observar os mandamentos. Paulo diz lá em Atos 26:5: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Eu estou falando tudo isso aqui para falar de Nicodemos. Paulo era um fariseu e ele fazia parte dessa seita mais severa, a ponto de o próprio apóstolo Paulo perseguir os cristãos, matar cristãos. E ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos fariseus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Fala, zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo, que era fariseu, ele reconhece, eles têm o coração para Deus, eles têm um zelo por Deus, zelo pelas coisas de Deus, eles fazem aquilo lá achando que aquilo é o certo, eles não têm entendimento. Paulo fala que eles faziam todas aquelas coisas como que para Deus, mas a expressão que Paulo fala é não com entendimento, não com revelação. Eles não tinham revelação da palavra, eles conheciam a palavra, o logos, o texto escrito. Eles conheciam o texto e viviam em cima daquilo, eles andavam no natural, eles não tinham o rema, que é a revelação da palavra. Então Paulo coloca os fariseus numa outra condição. A maioria de nós condenamos os fariseus em tudo que faziam, até porque Jesus chamou eles de hipócritas muitas vezes. Qual que era o problema dos fariseus então? A justiça deles? Não, a justiça deles não era o problema. Você vai ver que Jesus fala da justiça deles. Qual que era o problema? É o mesmo dos saduceus naquela época e o mesmo de muita gente até hoje. Jesus fala em Mateus 22:29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não conheciam as Escrituras por revelação. É o que nós precisamos, é de revelação, é a revelação que tem o poder de transformar. Você pode ser um grande estudioso da Bíblia, conhece todos os versículos, mas se você não tiver o rema, a revelação, você não é transformado. Assim como eles não eram, eles tinham zelo por Deus, zelo com as coisas de Deus, zelo com a lei de Deus, mas não tinham entendimento daquilo que estavam fazendo. O próprio Jesus reconhece que tinha coisa que eles faziam que eram boas, que eram corretas, mas chamou eles de hipócritas, porque eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei. Olha o que está escrito lá em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Jesus está falando que era certo, Jesus não está criticando eles entregar o dízimo estava na lei, eles cumpriam a lei em relação ao dízimo, mas Jesus está falando, vocês fazem isso, mas vocês estão negligenciando os princípios mais importantes da lei. E quais são esses princípios? A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam, porém, fazer estas coisas, entregar o dízimo, sem omitir essas outras coisas, porque eles não tinham entendimento. Então o que era de fazer, eles faziam, mas o que era de expressar, não tinha isso, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus está falando claramente aqui da mulher adúltera, está falando de todos aqueles que Jesus ia curar no sábado, eles estavam proibindo as pessoas de ir para ser curada no sábado. Não tinha misericórdia do doente, como aquela que estava enferma há 30 e tantos anos, 18 anos, corcunda, e no sábado eles disseram que Jesus não podia curar. Faltava misericórdia, faltava justiça, de que eles também precisavam de alguém para justificá-los. Também no Sermão do Monte,
Ali Jesus fala novamente a respeito da justiça dos fariseus, e isso em relação a nós. O Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus fala do Evangelho do Rei, fala a respeito do vencedor. E aqui Jesus está falando aquilo que deve ser uma característica daqueles que serão achados vencedores. Ele diz lá em Mateus 5:20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está falando ali aquilo que nós devemos viver na nossa vida cristã. E ele reconhece a justiça dos fariseus, que era alta. Os fariseus eram reconhecidos como homens santos. As pessoas baixavam a cabeça quando eles passavam na rua, porque eles eram reconhecidos como homens santos. Qualquer um daqueles fariseus que vivesse nos dias de hoje, eles eram colocados como coluna de qualquer igreja, porque eram realmente zelosos com as coisas de Deus, não com entendimento, como Paulo fala. E um dos possíveis significados da palavra fariseu, não é bem determinado o significado da palavra, mas um dos possíveis significados da palavra fariseu é separado, santo. Nós somos um povo separado, nós somos um povo santificado, separado das coisas do mundo, separado para Deus. Então o próprio nome fariseu aponta para essa condição de que eram separados. E Jesus está falando para nós: se a sua justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. É recompensa, não está falando de salvação, mas nós vamos receber recompensa quando a nossa justiça exceder e muito. Tem muitos irmãos que agora ficam assim: puxa vida, eu estou fazendo tudo, estou fugindo do pecado, estou fazendo tudo que a Bíblia não manda fazer, mas agora eu tenho que exceder do fariseu. É impossível para qualquer um de nós excedermos no nosso esforço próprio a justiça dos fariseus. Se nós quisermos exceder a justiça dos fariseus, nós vamos ter que fazer tudo que eles faziam, entregar o dízimo de tudo e ainda manifestar justiça, misericórdia e fé. Como é que nós podemos ser vencedor? Não é o assunto aqui, mas é pela graça que nós recebemos. Pela graça nós manifestamos misericórdia, pela graça nós cremos, pela graça nós somos justificados, pela graça que nos foi concedida, nós podemos agora pregar o Evangelho, podemos perdoar, podemos amar as pessoas. É assim que nós excedemos a justiça dos fariseus. Mas Jesus reconhece a justiça deles, e Nicodemos fazia parte desse grupo. E mesmo entre os fariseus ele tinha uma posição acima, porque o texto diz que ele era um dos principais dos judeus. Então, apresentando esse homem que procurou Jesus. E agora o texto continua, João 3:2. Este, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós falamos semanas passadas aí que o Evangelho de João apresenta os milagres como sinais para um propósito. E aqui Nicodemos está falando que não apenas ele diz que sabemos, quer dizer, ele e um grupo de pessoas haviam entendido que Jesus era da parte de Deus. Presta atenção, Nicodemos procurou Jesus e falou: eu e outras pessoas, nós já reconhecemos que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhecia que tinha algo especial em Jesus, porque ele fazia sinais, milagres extraordinários. Mas tem um problema: apesar de Nicodemos saber, reconhecer, ele procurou Jesus que hora? De noite, escondido. E por que Nicodemos procurou Jesus escondido? Para que ninguém visse. Para que ninguém visse o fariseu Nicodemos se associando com aquele galileu, com aquele homem que veio lá de Nazaré, da Galileia, que de onde não sai. Foram os fariseus que falaram isso: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então Nicodemos procurou Jesus escondido, para que ninguém visse e para que ninguém associasse ele a Jesus. Nós sabemos que Jesus, o Cristo ali, era o corpo de Deus na terra. E hoje em dia tem muitas pessoas, muitos crentes, vivendo escondido como o fariseu Nicodemos. Tem muitos irmãos fora da igreja, não frequentam a igreja mais. Eu não preciso de igreja, porque eles não querem associar com a igreja. Eles não querem que as pessoas olhem para eles e os associem com esse povo, com você. Que é isso? Você vai para a igreja ainda? Você acha que precisa?
Tem muitos crentes hoje como o Nicodemos lá fora, nasceu de novo, crê em Jesus, ama o Senhor, mas não querem fazer parte do corpo, não querem estar vinculado ao corpo, não querem caminhar, não quer que ninguém veja ele junto com Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E tem outros que às vezes estão dentro da igreja, mas são aqueles agentes secretos do reino. Tem irmãos, por exemplo, que trabalham numa empresa, tem muitas pessoas, ninguém sabe que ele é crente. As pessoas têm liberdade de contar piadas todo tipo na presença dele, sem se constranger, porque não sabe que ele é crente. Quando você assume a sua identidade, onde for, seja na sua família, seja no seu trabalho, as pessoas, aos poucos, elas vão ficando inibidas de falar certas coisas perto de você. É uma maneira boa de você avaliar se você está expressando o Senhor. As pessoas têm liberdade de contar piadas debochadas, aquelas piadas impróprias na sua presença, perto de você. As pessoas têm liberdade de falar coisas de pecado, coisas terríveis, mostrar vídeos para você. Nós precisamos nos posicionar. Isso mostra a hipocrisia de Nicodemos. Nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, mas eu não quero fazer parte porque tem muito problema lá. Aí aquela incoerência, a hipocrisia que Jesus fala, tudo bem, você não quer fazer parte da igreja, tem muito problema lá. Aí você fica onde? No mundo. No mundo não tem problema? O mundo é perfeito, a igreja é imperfeita, mas o mundo é perfeito, porque as pessoas que não vêm para a igreja, é porque tem problema na igreja. Mas as pessoas se comportam como hipócritas, muitos enganados pelo diabo. Tem irmãos que a própria família não sabe que eles são crentes. Pasmem, a própria família não sabe que o cidadão converteu. Agente secreto do reino, na hora certa ele vai manifestar. Isso é muito triste. Esse era Nicodemos que foi se encontrar com Jesus de noite, e ele falou isso para Jesus: Rabi, nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus. Mas aí Jesus respondeu algo para ele que parece que não está conectado com o que ele falou. Lá em João 3,3 está escrito: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Percebe que não tem muita conexão? Rabi, sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz sem Deus estar com ele. Nicodemos, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Jesus reconhecia que Nicodemos era um homem bom, que se esforçava, que tinha zelo pelas coisas de Deus, que gostava de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus sabia que ele era mestre de Israel e já falou para ele logo: Nicodemos, não adianta nada disso, se não nascer de novo não adianta nada. Jesus estava falando para aquele homem agora, dando para ele uma direção clara. Jesus estava falando para ele uma questão de natureza, uma questão de identidade, uma questão de nascer de novo. Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos. Você é um homem bom, mas se não nascer de novo, tudo que você está fazendo não vai abrir as portas do céu para você. Jesus estava falando para ele: eu não sou da mesma natureza caída. Deus está comigo porque eu tenho uma natureza divina. E quando Jesus está falando tem que nascer de novo, para nascer de novo primeiro você tem que morrer. Se você não morrer, não tem jeito de nascer de novo. Jesus reconhecia realmente que Nicodemos era um homem bom, que se esforçava para fazer a vontade de Deus, mas como Paulo fala, não com entendimento, não com revelação. Então era como se Jesus estivesse falando para Nicodemos: Nicodemos, você é um homem bom, se esforça, trabalha duro, suporta provações, mas deixa eu te dizer, se não nascer de novo, não tem jeito, você não vai ver o reino. Jesus estava falando do novo nascimento. Por que tem que nascer de novo? Porque lá no jardim do Éden, perdemos a glória, fomos destituídos da glória. Jesus estava falando do ser nova criatura, de deixar a natureza caída e receber uma nova natureza divina, voltar a ter imagem e semelhança de Deus, como tinha na criação. Paulo fala isso, tanto aos Coríntios quanto aos Gálatas. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo fala de ser nova criatura. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Quando nós nos tornamos novas criaturas, as coisas antigas, o pecado, a maldição, a escravidão já passou, tudo se fez novo, mas tem que ser nova criatura. E ele fala para os Gálatas: pois nem a circuncisão,
que os judeus praticavam é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo estava falando, nem a circuncisão na carne, nem a incircuncisão, isso aí não faz diferença nenhuma. Como Jesus falou, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, você pode circuncidar, não faz diferença. Agora nós devemos viver pelo Espírito, pelas coisas do Espírito, vivendo uma nova natureza, um novo estilo de vida. Jesus estava falando isso para Nicodemos, aquele fariseu, mas porque ele só conhecia as coisas naturais, as coisas da carne, ele não entendeu, e aí fez uma pergunta tola para Jesus. Agora é o verso 4 de João 3, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Percebe que Nicodemo estava mais perdido que tudo nessa conversa. Jesus está falando, tem que nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho, um ancião, como é que isso vai acontecer? Ele só conhecia as coisas naturais, ele vivia pelo que via, pelo que sentia, andava pelo natural, não andava por fé. Jesus continua falando, versos 5 e 6, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne, Nicodemos, é filho de Adão. Lembra Adão, lá no jardim do Éden? Lembra, Nicodemos, no jardim do Éden, Adão era revestido de glória, mas no dia que ele pecou, ele perdeu essa glória, e foi amaldiçoado. É só carne, virou só carne, perdeu o Espírito, perdeu a comunhão com Deus. Precisa agora nascer do Espírito, e agora Jesus já falou, se não nascer de novo, não vai entrar. Tudo que fariseu fazia, tudo que Nicodemo fazia, era para entrar no céu, para conquistar o céu, o reino de Deus. Mas Jesus está tirando isso da cabeça dele. Tem que nascer da água. Nós sabemos que o nascer da água aponta para o batismo, né? Nós passamos pelo batismo das águas porque nós cremos e confessamos Jesus. Mas essa água aqui também fala da palavra, porque é a palavra que gera fé no nosso coração e revelação, para que você possa confessar. Tem que nascer da água da palavra, que vai gerar fé, e do poder do Espírito Santo. Nós somos concebidos pelo poder do Espírito Santo, por isso nós nascemos de novo. Quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer do Espírito, essa é uma mensagem poderosa que precisamos anunciar. Quem não nascer do Espírito não vai entrar no reino. Pode pagar as contas em dia, pode fazer tudo certo, pode vigiar, não roubar, não matar, não adulterar. Nada disso habilita a você entrar no reino de Deus, porque é carne. A carne não entra no céu, só entra glorificado, aquele que recebeu uma nova natureza. E João fala disso, né? João começa o evangelho falando disso. Mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu o poder de ser feitos filhos, a saber, os que creram no seu nome. E aí lá no verso 13 de João 1 está escrito: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento não é algo que nós praticamos, não é algo que nós fazemos, não é da vontade de nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é de Deus que opera. Dependemos completamente dele para nascer de novo. Não é uma questão do que fazer, está muito mais relacionado ao que crer. Somente aqueles que nascerem do Espírito entrarão no reino de Deus. Infelizmente tem muitos irmãos, talvez a maioria dos irmãos do mundo, se você perguntar para eles, se você morrer agora, para onde você vai, eles falam: não sei, só Deus sabe, porque eles não entenderam. O reino de Deus é para quem nasceu de novo, não é para quem obedece mandamento. O reino de Deus é para quem nasceu de novo, quem foi feito nova criatura, que não nasceu do sangue, nem da vontade do homem, nem da carne, mas de Deus. Esse é um processo que nós precisamos, primeiro para nós. Eu preciso ter a revelação, eu nasci de novo, eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Eu falo isso constantemente para os irmãos, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho. Você não pode, Deus não testifica no seu espírito que eu sou filho, testifica com o seu. Então quando alguém perguntar para você, se você morrer agora, para onde você vai, você tem que ter o testificado do Espírito Santo. Se você tem o testificado do Espírito Santo que você nasceu de novo, porque você creu e confessou Jesus, então você é nova criatura. Se você morrer, você vai embora para o paraíso.
Não tem nada que impede você de entrar no paraíso, nem os seus pecados, nada disso, porque você foi completamente perdoado. Agora o velho homem morreu e hoje é um novo homem que vive perdoado, sem condenação, sem culpa. Isso é muito importante para nós, irmãos. Aqueles que ainda ficam duvidando se sou, se não sou, eles não vivem a vida cristã, não desfrutam da herança, que a herança é para filho. Se você sabe que você é filho, você pede com ousadia. Mas se você acha que Deus está com raiva de você, você vai chegar lá para pedir alguma coisa? Mas é nunca. Nós fomos feitos filhos, amém? Nós não somos nascidos do sangue, da carne, nem da vontade do homem. Somos nascidos de Deus, diga glória a Deus. E aí Jesus explica para o coitado do Nicodemos que estava perdido ali: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós não andamos mais segundo as circunstâncias, nós não andamos mais segundo o que estamos vendo, como a pastora está falando aqui. Nós oramos por cura e cremos na cura. O médico crê no poder do remédio, crê no tratamento, mas nós cremos numa cura sobrenatural. Isso é o poder do Espírito Santo, não sabe de onde que vem nem para onde que vai. Jesus está falando agora para Nicodemos e para nós também: o que é nascido, assim é todo que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito ouve a voz do Espírito, ouve o sopro do Espírito. A palavra Espírito lá no grego, no original, é pneuma, que é sopro, vento. Então nós ouvimos o sopro do Espírito Santo e somos conduzidos por ele. Nós temos condições de ver a nossa vida cristã, nossa vida aqui na terra, completamente sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos de ter conhecimento. Nosso cursão CTL aqui nós ensinamos isso, como andar no Espírito. Não é porque nasceu de novo que você tem um espírito regenerado, mas precisamos ser transformados agora. E aí essa transformação vem pela revelação da palavra de Deus. Jesus está falando: assim são os nascidos do Espírito. Eles seguem a direção do Espírito, não andam mais segundo a carne, segundo a vista, segundo o entendimento, porque receberam uma nova natureza. E Nicodemos, agora eu fico imaginando ele angustiado, assombrado. Então lhe perguntou Nicodemos, verso 9: como pode suceder isso? Tipo ali, Nicodemos está ali: meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. O senhor está falando grego, mandarim para mim, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Mas o verso fala, acudiu Jesus falando para ele: tu és mestre Israel e não compreende essas coisas. Parece que Jesus coloca uma certa ironia aqui agora. Nicodemos, você é mestre Israel, não sabe dessas coisas ainda? Se você é o mestre e não sabe, coitado do povo que fica te escutando. Tu és mestre Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? O próprio Nicodemos chegou e falou para Jesus: nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus. E Jesus fala para ele aqui: nós sabemos e testificamos o que temos visto. Nicodemos tinha visto sim que Jesus é da parte de Deus. E Jesus está falando: você viu e mesmo assim não me crê. As coisas naturais que você está vendo aqui, morto ressuscitando, cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando, você viu, Nicodemos, e nós testificamos aquilo que vimos. Você falou para mim que tem visto e tem reconhecido, mas você não me crê. Quando Jesus fala das coisas naturais, você está vendo dos seus olhos e você não crê. Imagina se eu te falar das coisas do céu, que tem que andar por fé. Jesus estava exortando esse fariseu aqui em amor, porque você mesmo fala que vê, mas não crê, fica me questionando. Jesus continua: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está falando para Nicodemos a respeito dele, que ele é o Filho do homem que foi enviado. Mas aqui tem algo que precisamos destacar. Jesus está falando: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Jesus não tinha subido ao céu ainda, porque para o Senhor, assim como para Deus, não existe passado, presente e futuro. Assim como Jesus falou para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não tinha morrido,
Jesus não tinha ressuscitado, mas ele já falou, eu sou. A mesma coisa ele está fazendo com Nicodemos. Ninguém subiu ao céu, ele está falando que ele ia subir ao céu. Ele desceu de lá e ele vai subir. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele está falando, eu desci do céu, eu estou fazendo essas coisas, eu tenho uma nova natureza, eu trouxe uma nova natureza para aqueles que creem. E aí ele leva agora Nicodemos a Números, capítulo 21, lá no Velho Testamento, que foi uma passagem quando o povo de Israel, que estava ali comendo maná, sendo abençoado, tinha sido liberto da escravidão do Egito, tinha passado por muitas provas, agora Deus estava dando maná, e de repente o povo começa a reclamar, falar mal de Deus e falar mal de Moisés, falando que estava com nojo daquele pão. Por que tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto aqui? Isso está lá em Números 21, depois você pode ler lá, o povo reclamando, e por causa disso, a consequência disso foi que Deus mandou serpentes para o meio do povo, e as cobras começaram a picar o povo de Deus no deserto, e morreram muitos, e quando o povo estava morrendo ali, sendo atacado pelas serpentes, eles reconheceram, blasfemamos contra Deus, agora está aí a maldição. Foram até Moisés, clamaram para Moisés, Moisés intercedeu, e quando Moisés intercedeu por aquele povo, Deus falou para Moisés, você vai construir uma serpente de bronze, e vai levantar ela no deserto, e todo aquele que olhar para a serpente, que tiver sido picado pela cobra, o veneno vai ser anulado. Percebe que lá em Números, lá naquele tempo, Deus estava colocando uma base de fé. Moisés vai levantar uma serpente de bronze, um objeto, metal, está lá, a cobra picou o camarada, aí Moisés fala, olha para lá que você vai ser curado. Mas o que é isso? Como é que vai tirar o veneno da cobra? Então Deus estava dando ali agora a expressão de fé. Deus falou, se olhar vai ser curado, se não olhar não vai ser curado. Então agora, para que aquele povo fosse curado das picadas da cobra, precisava agora de fé naquilo que Deus falou através de Moisés. Mas Jesus estava revelando para Nicodemos também, que ele era o Filho do Homem, e que a sua verdadeira pátria não é essa terra, mas era o céu. Paulo fala isso aos Filipenses, Filipenses 3:20, Paulo fala, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou aqui, ninguém veio do céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Jesus está falando para Nicodemos, eu não sou dessa terra, eu não tenho a natureza caída, eu sou de uma nova natureza, uma natureza divina que eu estou trazendo para vocês. O escritor de Hebreus também falando dos heróis da fé, ele fala dessa pátria superior, está lá em Hebreus 11:16. Hebreus 11:16 diz, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Jesus estava agora mostrando para Nicodemos a base da fé para a salvação. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado. Jesus estava falando claramente da cruz, que ele seria levantado na cruz, como aquela serpente foi levantada no deserto. E é interessante que Deus usou a serpente. Qual foi o animal usado pelo diabo para colocar o homem nessa condição caída? A serpente. A primeira interpretação a respeito da serpente que Moisés fez é que por uma serpente o homem caiu, por outra serpente ele vai se levantar, porque lá na cruz Jesus ia pisar na cabeça da serpente. Não foi essa a profecia lá de Gênesis 3:15, que ele pisaria na cabeça da serpente? Quando Moisés levantou a serpente no deserto, Deus estava mostrando para o povo, é assim que eu vou tirar vocês debaixo dessa condição caída. Mas Jesus também se fez serpente lá na cruz, ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Jesus lá na cruz, ele era o homem mais pecador da história da humanidade, porque ele estava levando sobre si a condenação do pecado de todos os homens. Ele reuniu o veneno da serpente de todos os homens, de todas as épocas, de todas as nações nele. O veneno da serpente que um dia fez de você um pecador miserável, Jesus levou a condenação lá. Jesus se fez a serpente, e ele estava falando aqui para esse homem o plano de salvação. Ele estava revelando para Nicodemos o projeto de Deus para trazer o homem de volta à natureza que ele havia perdido lá.
E aí ele fala para Nicodemos um versículo que todos nós conhecemos de cor. É o versículo mais falado em qualquer palavra evangelística. Ele fala para Nicodemos, o fariseu, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando que aquele Deus que os fariseus julgavam como justiça, e Deus é justiça, que Deus também é amor. É aquilo que nós falamos, né? Que o Senhor nos ama, que você é amado. E aí tem muitos irmãos que já falam na bucha, né? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Jesus está falando aqui para aquele homem que só sabe falar da justiça de Deus. Jesus está falando, Ele também é amor. E Ele amou o mundo de tal maneira que está dando o Filho dEle, como a serpente, que quando for levantada, qualquer um que olhar para Ele e crer, viverá eternamente, não perecerá. Jesus estava revelando o plano de salvação. Jesus estava falando para Nicodemos como nascer de novo, como ganhar o direito de entrar no reino de Deus. Primeira coisa que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer de novo, não entra no reino. E agora Jesus está mostrando para ele a maneira de você ganhar o direito. Não é por obras, não é por esforço, não é por nada que você fez, está fazendo ou vai fazer, é apenas por aquilo que Ele fez e você crê. O caminho é completamente contrário dos fariseus, que tentavam, a justiça deles era correta, mas a motivação da justiça era errada. Eles faziam as coisas certas para ganhar algo da parte de Deus. E Jesus está esclarecendo para ele e para nós: não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Não é por obras, nem por justiça ou esforço humano, mas é pela fé. E aí sabemos que Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante as obras. Jesus está falando que aquele que crê não morrerá eternamente, pelo contrário, terá a vida eterna. E Jesus fala para ele que Ele, Jesus, é o próprio Filho que Deus enviou ao mundo. Na sequência, João 3, 17 e 18: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Filho de Deus não veio para condenar quem já está condenado. Se fosse para condenar, como muitos irmãos falam por aí, não precisava vir, porque todo mundo já nasce condenado, ninguém nasce salvo, ninguém é salvo por obras. Ele não veio para condenar quem já está condenado, Ele veio para salvar. As boas novas do Evangelho é que Ele veio como Salvador, porque todo homem já está julgado. Todos os que crerem nele não serão mais julgados, porque já fomos julgados. A Bíblia fala que todo homem será julgado, mas nós não seremos mais julgados. Por quê? Porque nós já fomos julgados com Ele na cruz. Seus pecados já foram julgados em Cristo na cruz. Então você não vai ser mais julgado. Por quê? Porque você já foi julgado. O que Jesus está falando aqui é que aqueles que creem nele já foram julgados, perdoados e foram liberados. Mas os que não crerem continuarão como estão. Tem gente que acha que Deus está mandando uns para o céu e uns para o inferno. Não, todo mundo nasce condenado ao inferno. Todo mundo, fala todo mundo, nasce da carne, condenado ao inferno. Então Deus não está condenando ninguém, nós já nascemos condenados. O que Deus providenciou foi salvação. Salvação, o que Deus está transformando é tirando os condenados e colocando eles agora de volta, tendo o direito de entrar no reino de Deus. Jesus não veio para trazer condenação, veio para trazer salvação. E aqueles que não creem, que rejeitam, então esses já estão condenados. As pessoas hoje vão para o inferno por causa de pecado? Sim ou não? Não, ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Vai para o inferno porque não crê no unigênito Filho de Deus, que todos os pecados de todos os homens já foram pagos lá na cruz. Ninguém, você vê um camarada aí, um bandido, um traficante, um assassino, vai para o inferno. Ele não vai para o inferno porque ele está cometendo um ato pecaminoso, ele vai para o inferno por causa da natureza dele, porque todos aqueles que não cometem atos pecaminosos e não nasceu de novo, como o fariseu aqui, que era o homem de Deus, vai para o inferno do mesmo jeito. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado, vai porque não crê no perdão. E é isso que nós temos que anunciar.
É isso que nós temos que falar para as pessoas. Se você tiver um encontro com Jesus, como Paulo teve, como Pedro teve, como eu tive, como o pastor teve, você vai ter uma experiência sobrenatural. Não vai ser por vista, não vai ser por aquilo que você acha, mas vai ser o Espírito Santo colocando algo no seu coração. Nós precisamos falar para as pessoas: existe uma nova vida, sem condenação. As pessoas estão condenadas porque não creem. Essa é a palavra da salvação. É isso que nós temos que pregar. Todas as pessoas devem ouvir isso. Paulo fala na carta aos Romanos que as pessoas só vão invocar o nome do Senhor quando alguém fala para eles. Se ninguém falar, como é que poderão invocar o nome do Senhor? E depois que você falar, aí a pessoa toma a sua própria decisão. Mas as pessoas precisam ouvir: Jesus já pagou a sua dívida. Você hoje tem as portas do céu abertas para você. Não é por aquilo que você fez, está fazendo ou vai fazer, é por aquilo que Ele fez. Você só tem que crer nisso. E você vai crer pelo poder do Espírito Santo quando você ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós ministramos nos nossos encontros, ministramos aqui. Nós ministramos a palavra da salvação, que produz fé no coração, para você receber essa salvação e nascer de novo. E a partir do momento que você nasceu de novo, acabou os seus problemas para com Deus. Jesus continua falando a partir do verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Infelizmente, há pessoas que amam mais as trevas do que a luz. Existem pessoas más, às vezes dentro da igreja, existem pessoas más, que preferem as trevas, preferem fazer coisa para prejudicar os outros, preferem fazer coisas para impedir que a vontade de Deus aconteça na vida das pessoas. Mas tem aqueles que estão nas trevas procurando luz. Tem aqueles frutos que estão maduros, são aquelas pessoas que estão sofrendo, que o Espírito Santo já convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eles estão procurando a luz, e precisa alguém que tenha essa luz, chegar e falar para ele: eu sei o caminho, eu já passei por aí, eu já estive aonde você está. Isso depende de nós, não depende deles. E essa palavra que sai da sua boca, palavra de Deus, palavra de salvação, vai produzir fé, vai encher o coração de esperança, e ele vai sair daquela posição. Eu estou falando isso aqui por você, e para você, para que você possa ter ousadia de abrir a sua boca essa semana e convidar pessoas para ter um encontro com Deus. E essas pessoas serão eternamente gratas a você. Eternamente. Aquela pessoa que não gosta de você será eternamente grato, porque você liberou uma palavra de vida para ela, mudou a eternidade dela, abriu a porta do reino de Deus para ela. Nós precisamos ser mais ousados na pregação do Evangelho. Mas aí fica a pergunta desse encontro de Nicodemos com Jesus: Nicodemos foi salvo, sim ou não? Agora nós temos dois textos, eu separei dois textos aqui que pode nos dar uma direção. Lembra que Nicodemos falou para Jesus: nós sabemos que tu és mestre da parte de Deus, que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas ele tinha medo dos fariseus, porque ele foi de noite. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 12, 42 fala: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se Nicodemos, uma dessas autoridades que creu em Jesus, e nós vemos pelo texto de João 3, que ele creu em Jesus, mas se ele não confessou, não foi salvo. Se essa é a condição de Nicodemos, ele creu, ele viu as obras. Jesus fala insistentemente: se você não crê em mim, crê pelo menos pelas obras. E Nicodemos creu nas obras. E a partir do momento que você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu lá na cruz, o que é que você tem que fazer agora para ser salvo? Confessar, levantar a mão: eu recebo Jesus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. A partir do momento que você crê, e aqui está falando claramente, teve pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas não confessou. Permaneceram na condição de condenados ao inferno, porque preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas tem um outro texto, depois que Jesus morreu lá na cruz, mesmo Evangelho de João, capítulo 19, verso 38,
fala: depois disto, José de Arimateia, um outro fariseu, que era discípulo de Jesus, fala discípulo de Jesus. Depois que Jesus morreu lá na cruz, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Aqui nós vemos claramente José de Arimateia, um outro fariseu, que creu e confessou, que ele se tornou discípulo de Jesus porque confessou, ainda que ele tivesse receio, porque os fariseus eram violentos, era a seita mais severa, e eles rejeitaram Jesus, e todo aquele que aceitava Jesus, eles expulsavam da sinagoga. José de Arimateia, apesar de ter receio dos judeus, era discípulo de Jesus. Mas o texto continua: e também Nicodemos, fala, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nós vemos que José de Arimateia era discípulo, salvo. E apesar do texto não falar que Nicodemos era discípulo de Jesus, se você fizer uma interpretação de texto simples, aquela interpretação básica, vai ver que ele também era discípulo, ainda que escondido. Aqui, quando fala de Nicodemos, tem uma expressão, e também Nicodemos. Esse e também Nicodemos associa Nicodemos a José de Arimateia. Então José de Arimateia era discípulo de Jesus, e também Nicodemos, e também o quê? Era discípulo de Jesus. Eu creio que Nicodemos foi salvo, que ele estava aqui na mesma condição de José de Arimateia. Mas ele não foi salvo porque era fariseu, não foi salvo porque guardava a lei, não foi salvo porque era o principal dos judeus. Ele foi salvo porque creu e confessou, única, exclusivamente. Não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão pelo próprio Cristo, que morreu pagando a dívida e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Como ele falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Não são as suas obras, o cumprimento da lei, o cumprimento da tradição dos anciãos, ainda que sejam boas, não muda a sua natureza. Essa é a grande mensagem de hoje. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nicodemos recebeu uma aula tremenda de um rabino galileu, que nós cantamos aqui. Um galileu que veio de um lugar pobre, simples, de onde muitos julgavam que não podia sair ninguém, ainda que Miqueias, o profeta, também era lá da Galileia. Até nisso os fariseus erravam. De Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Sim, o profeta Miqueias saiu de lá. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Antes de nós cantarmos aqui, você ouviu essa mensagem, você que está conectado conosco hoje, ou vai assistir essa mensagem posteriormente. Você ouviu essa mensagem, é o caminho da salvação. Tem alguém aqui que não sabe para onde vai se morrer agora? Eu queria que você levantasse a sua mão agora, nós vamos orar por você, e você vai receber o poder de ser feito filho agora. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar sua vida para Jesus, que ainda não teve essa oportunidade? Se tiver, vem aqui na frente. Se você convidou alguém para esse culto aqui, para que ele pudesse ter essa oportunidade, pega na mão dele, traz aqui na frente. Antes de nós cantarmos um cântico aqui, hoje é dia de salvação, amém? Hoje é dia de salvação, glória a Deus. Tem mais alguém aqui que... Pergunto para cada um dos irmãos: se você morresse agora, para onde você ia? Se a sua resposta é o paraíso, glória a Deus, fique em paz, o Espírito Santo testifica, o seu Espírito é filho. Mas se a sua resposta é o inferno, ou não sei, vem aqui na frente. A partir de hoje, o Espírito de Deus vai testificar com o seu Espírito que você é filho. Sabe, irmãos, isso é algo fundamental. A base da vida cristã é a fé no Cristo, não é nas suas obras, nem de antes, nem de hoje, nem do futuro. Não, pastor, houve um tempo que eu tinha certeza que eu ia para o céu, mas agora eu não sei. Você não entendeu nada, você está mais perdido que tudo, como o fariseu Nicodemos aqui, porque você acha que você vai para o céu porque você está fazendo coisas boas, depois você nasceu de novo. Você nunca foi para o céu porque você faz coisa boa, e nunca vai. Você vai porque o Cordeiro abriu a porta para você. A mensagem do Evangelho é você saber o que Jesus fez, não é o que você está fazendo. Paulo fala que nós temos que contemplar o Senhor por espelho, não olhar para você. Mas a igreja, levante a mão agora, você que está aqui na frente, vai repetir comigo uma oração.
com os olhos fechados, fala comigo. Senhor Jesus, eu reconheço pela sua palavra que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que veio aqui na terra para salvar os pecadores, os perdidos, e eu sou um deles. Por isso hoje eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui na terra, morreu lá na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo. Porque eu creio e confesso, eu recebo hoje o poder de ser feito filho, de receber uma nova natureza, para viver eternamente na presença do meu Pai, em nome de Jesus. Levante a sua mão, vamos orar. Senhor, nós oramos nessa hora, ó Deus, por cada uma dessas pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje para mudar a história, para mudar a eternidade. Nós cancelamos nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, toda obra maldita, toda obra de enfermidade, toda maldição da miséria, toda maldição da condenação. Nós ordenamos, sai deles agora, em nome de Jesus. Nós proclamamos, são novas criaturas, criadas em justiça e santidade. Satanás, pega tudo que é seu, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós concordamos nessa hora como igreja, os recebemos como filhos, como os irmãos, como parte da família, e assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Eu não sou daqui. Aleluia.